Quem está em busca de um sorriso é o Vasco, né? Que volta a jogar na quinta-feira contra o Goiás em São Januário. O Vasco tem que voltar a vencer, né? Para tentar sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. Mas boa notícia, tem reforço chegando. O André Pessoa que vai contar pra gente direto de São Januário. É contigo, André. Fala, Escobar, tudo bem? Uma boa tarde a você, a todo mundo ligado no GE. Exatamente, tem reforço chegando. O atacante Serginho desembarcou hoje pela manhã no Rio de Janeiro. Vai passar por exames médicos. Se aprovado, assina contrato com o Vasco até o fim de 2025. O Serginho tem 28 anos, foi revelado pelo Vitória, mas nunca atuou profissionalmente no Brasil. Fez toda a carreira dele na Europa, estava no Giresunspor da Turquia, por onde atuou nas últimas 3 temporadas. O Serginho deve ser o primeiro reforço do Vasco na janela de transferência, que abre no dia 3 de julho. Falar um pouco do time, o Vasco treina hoje à tarde aqui em São Januário. O meio-campo Andrei Santos, com uma tendinite no joelho, é dúvida para enfrentar o Goiás, um jogo importantíssimo, confronto direto, quinta-feira, 8 horas da noite, aqui mesmo em São Januário. Escobar, grande abraço. André Pessoa, o repórter gente boa. Muito obrigado aí, trazendo informações do Vasco pra gente. Vamos lá, Vasco da Gama, vida difícil nos pontos corridos, piores pontuações do Vasco nos 10 primeiros jogos do Brasileirão de pontos corridos. 6 pontos em 23, em 2015, 9 pontos, 19, 9 pontos, 2004, 10 pontos, aí 2008 e 13, 11 pontos estão marcados, né, porque são anos de rebaixamentos, 3 anos ali sinalizados em vermelho, e 2005, 12 pontos. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, Gustavo Zupac. É para os vascaínos começar a se desesperar, porque olhando esses números aí, é muito preocupante. É bem preocupante. E não é de agora não, né? Já faz tempo. E o time tem muita dificuldade para responder. A gente viu ali o Barbieri tentando se explicar. O Vasco não tem uma boa temporada, teve ali lampejos no Campeonato Estadual. Mas, assim, mais uma temporada que a gente volta a repetir que os sinais que o Campeonato Estadual dá nem sempre são sinais que se comprovam no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem um começo do campeonato muito ruim, jogando muito mal, ocupando com justiça um espaço na zona de rebaixamento. É claro que existe margem para melhora, mas não para uma melhora tão grande a ponto de a situação ser muito tranquila para o campeonato inteiro. Eu não acho que será. Então, assim, entendo que, de fato, o vascaíno esteja preocupado, e eu no lugar de um vascaíno estaria também. Ô Zupa, mas tem uma coisa, assim, tem a data FIFA, tem esse tempo de treinamento, se bem que o Vasco, de todos os times, é aquele que tem mais tempo de treinamento, se a gente for fazer uma comparação com o que tem outras competições. Ainda assim, é data FIFA. Tende a apresentar já no primeiro jogo, depois da data FIFA, um futebol melhor, ou aí você tem que pensar em um outro caminho para a temporada? O problema é que tá todo mundo treinando. Então, se o Vasco vai mostrar um futebol melhor, o adversário do Vasco também vai. Né? Não é? Esse é o problema. Assim. Né? Tá todo mundo treinando. Né? Então, o tempo que pode ajudar o Barbieri ajuda quem vai enfrentar o Barbieri também. E as coisas não são exatamente matemáticas assim. Então, depois de 10 dias treinando, no 11º o time vai ser outro. Não, desses 10 dias de treino, ele tem uma série de funções. Recuperar quem está machucado, melhorar a parte física de quem está desnivelado, para o técnico começar a encontrar soluções, testar situações, aperfeiçoar a sua ideia, para que no médio e longo prazo as coisas aconteçam. Não é assim, treinou 10 dias, então a partir do 11º já é outro time. Né? O Vasco vai sofrer no campeonato, o Vasco não tem um time para ficar tranquilo, o trabalho da comissão técnica não é bom, uma diretoria nova, uma gestão nova acabou de chegar e está batendo cabeça em vários aspectos. Então, sim, hoje o Vasco ocupa uma posição que é condizente com aquilo que ele vem mostrando no campeonato. Pois é, e tem também o Corinthians, que vive uma situação dificílima também no Campeonato Brasileiro, com o Vanderlei Luxemburgo, é um começo muito... O Vasco não, o Vasco já tem que estar com a tela que a gente mostrou. O desempenho do Vasco até agora é o pior de todos, até em relação aos anos em que o Vasco foi rebaixado para a Série B. Não há como não enxergar uma luz igual daquela câmera que está ali na minha frente, com uma luz vermelha bem acesa, para todo mundo ver. Vamos seguir aqui no Sport Center. A pergunta que eu queria fazer a vocês é muito simples. Tem salvação o Vasco? Tem, lógico. Tem. Qual é, então? Por favor. Contratar uns 2 ou 3 bons nomes agora na janela
e seguir trabalhando. Eu acho que ajustar o elenco e fazer melhor com o que já tem. Isso, eu acho. Eu acho que falta flagrantemente um camisa 10, um cara de criação no meio campo. Se tornar um time mais sólido, encontrar... Então peraí, tem salvação mudando o time. Não, Não, contratar. mas vai contratar. Então Vai tudo bem. contratar, mas vai. Então tudo bem. Atacante de lado, de velocidade, de força, precisa. Eu acho que o Vasco precisa encontrar melhores links ali. Por exemplo, a dupla de zaga precisa se completar mais. Não podem ser dois jogadores com a mesma característica. O Andrei saiu agora, precisa de um jogador para construir. Eu acho que o Vasco precisa contratar. Então a salvação do Vasco melhores. é o que está fora, não o que está dentro para vocês. A salvação do Vasco vem da Eu grana acho que que o Vasco tem. pode jogar melhor com este time, com esse elenco. Acho que pode jogar melhor. Mas para mudar de Vamos fato lá. o patamar, precisa contratar. Traduzindo a sua pergunta, eu acho que com esse elenco, o Vasco, mesmo com esse elenco, o Vasco conseguiria evitar um rebaixamento. Conseguiria, mas assim, concordo com você. Só que ele está num espiral negativo tão grande. E do tamanho Tão do grande. O Vasco. Barbieri mantido. E aí O Barbieri foi diferente. mantido. Quando é o Vasco, porque assim, tudo que já aconteceu. Que até quando no joga passado- bem, perde. Exatamente. O espiral negativo está tão grande que até quando joga bem, perde. Mas isso acaba uma hora. Mas tem que Acaba logo, começar. né? É Acaba porque você vai deixando muitos pontos para trás e aí a pressão, a torcida do Vasco, o que passou já no passado, para subir foi um sacrifício. O que passou Subiu com a torcida. A passou na torcida, última a torcida década, né? levantou década, a torcida 10, 12 subiu o anos. Vasco ano passado, né? Por tudo que fez dentro de São Januário. Chega um momento que aí a pressão vai ao contrário, né? O desânimo do torcedor, até dos próprios jogadores, meu. Você perde a confiança, o espiral vai lá embaixo, você, sabendo que você está num gigante como o Vasco, o peso é muito maior. Tem times que estão lá embaixo que sabem jogar muito lá embaixo. Sim. O Vasco não. Eu achava que O gigante é mais complicado. Muito tá lá mais embaixo. complicado. Eu achava que essa rodada seria uma sangria desatada no futebol brasileiro, porque eu pensei, especulando, não tinha nenhuma informação de queda de treinador nenhuma, mas eu pensei, conhecendo os dirigentes brasileiros na média, futebol agora vai parar por Antes da 12 data dias. FIFA, né? É o momento para você, se tem Trocar. algum técnico que tá assinando ali na beirinha, para você dar aquele toquinho, Porque, teoricamente, você dá, assopra. você dá esse período para um novo treinador treinar um pouco. Eu achava que o Barbieri não resistiria, uma derrota, que o Odair Helman não resistiria, um mau resultado do Santos, empatar com o Curitiba No entanto, as direções foram muito convictas em manter os trabalhos. Acho que elas pensam que é difícil hoje contratar treinador também. E é tem uma pouca gente situação- Agora, disponível. você não colocou a situação do Galo. Quem é que você Claro, claro. Hoje, daqueles famosos nomes que estão fora, não estão trabalhando. Rogério Ceni, quem mais? Roger Machado, Roger que foi Machado. rejeitado. Rogério. Agora, assim, o Vasco foi muito convicto ao manter o Barbieri, em dar confiança a ele, em entender que o maior problema é a montagem do elenco. O Santos também com o Odair. Eu só estou surpreso, não estou criticando, não. Eu esperava que hoje a gente Mas falaria talvez fosse sobre seja dança um de traço cadeiras. de maturidade dos nossos dirigentes para os dias Pode de ser. hoje. E de nova Pode ser. realidade do mercado também. Acho que as duas coisas estão... Se você tivesse mais, né, alternativas, né? Ainda bem que não tem, porque eu prefiro...